Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. Olha pra câmera. Eu sou o Evandro. E no quadro Fuzencast, a gente está com esse quadro falando especialmente sobre o painel sustentável. Se você não assistiu os outros vídeos, dá uma olhadinha aí no nosso canal, né, Evandro, que você vai ver. Inclusive, o que a gente falou mesmo nos dois vídeos anteriores? Dá uma falada aí pro pessoal. No vídeo passado a gente falou sobre o processo de construção do painel. Desde o recolhimento da garrafa, a ajuda dos alunos, a pintura, a queima, até a implantação dele. Então, se você não viu e quiser saber um pouco mais sobre como foi esse processo e quais foram eles, é só voltar um videozinho que você vai ver tudo lá. E nesse vídeo, hoje, a gente vai falar um pouco sobre como a comunidade contribuiu na elaboração, né, na construção desse painel. Eu vou entrar aqui no contexto para a gente entrar já na questão de como a comunidade, como que o pessoal de fato ajudou a gente. Quando a gente geralmente escreve um projeto, no nosso caso, para se trabalhar com Fuzen, com o público, a gente tem que pensar como que a gente vai impactar aquela comunidade, quais vão ser os entregáveis, quais vão ser os públicos afetados por aquilo e como que a comunidade, além de alguns outros tópicos, como que a comunidade pode interagir diretamente com um projeto. Isso, independente se ele vai ser localizado num espaço físico ou em vários espaços. Para que o projeto seja aprovado com mais facilidade, você não tem que pensar como que o projeto vai afetar um número pequeno de pessoas, ou como que o projeto vai fazer com que eu ganhe mais, como muitas pessoas geralmente pensam. Mas você tem que pensar o que a comunidade, o que aquele bairro onde o projeto vai ser implantado vai ser afetado diretamente durante e após a finalização dele. Bom, dado esse contexto, no vídeo passado a gente fez a gente começou já a desmembrar como que a comunidade ajudou, como que os alunos conseguiram criar meio que através de poucas aulas no início do projeto, como que eles conseguiram meio que criar uma rede de coleta de garrafas de vidro para que o projeto acontecesse sem muitos problemas. Hoje a gente vai focar basicamente, a gente vai começar a destrinchar um pouco mais como que foi esse processo de ajuda, tanto dos alunos do cachorrinho que tá abrindo na porta aqui. Eita, agonia. Como que foi o processo de ajuda, não somente dos alunos, como da própria comunidade e alguns voluntários, também os comerciantes locais, enfim, vamos destrinchar tudo isso daí. Depois dessa introdução, você quer? Não? Então, assim, a gente começou o projeto, a gente escolhido o lugar, como a gente já tem uma certa experiência, a gente já sabia que aquele meio ia ser afetado de alguma forma, só que a gente teve que pensar uma maneira em que essa transformação da comunidade se tornasse o maior possível. Só um minutinho, deita lá, vai dormir. Ora, mas como que a transformação dessa comunidade fosse a maior possível? Primeiro a gente pensou nos meninos, porque uma vez que a gente muda a mentalidade deles, eles chegam em casa e começa o efeito multiplicador. Com eles foi fácil. Claro, né, quando você tem experiência sobre um determinado assunto e sabe de fato como fazer, aquilo acaba se tornando simples de se replicar. Mas com a comunidade foi um pouco diferente. Por quê? Porque com a comunidade tem muitas pessoas que são céticas ainda e não estão lá dentro do projeto para de fato pegar na peça e entender que aquela peça é feita de garrafa de vidro e não somente isso, ver qual que é o processo. Que não adianta só falar, isso aqui é feito de garrafa.
A pessoa pode até acreditar, mas quando ela vê o processo, aquilo ganha um outro valor, um outro significado para eles. E como fazer com que a comunidade também contribuísse de forma que eles soubessem do que a gente faz lá dentro. A gente começou a fazer o seguinte: uma vez que os alunos estavam fazendo trabalho deles de propagação da ideia, a gente começou a fazer pequenas campanhas de coleta na comunidade, onde algumas pessoas, quando trouxessem a garrafa, trouxessem qualquer tipo de vidro, a gente não focou somente a questão do recolhimento, somente na garrafa. Eles começaram a trazer outros vidros também. Assim que eles chegavam lá no espaço onde a gente estava executando o projeto, eles eram convidados a a entrar na área quente. Então a gente levava eles até a parte onde estavam os fornos e mostravam para eles: ó, esses aqui são os fornos, essas aqui são as garrafas, e de fato dar uma aula para eles, uma explicação mais detalhada de quais os processos aquele material que eles acabaram de trazer iriam passar para poder se transformar em uma outra peça. E também a gente pegava uma peça e entregava, colocava na mão deles para eles poderem sentir e ver que de fato aquela plaquinha de vidro, aquela pecinha, aquela petisqueira, aquele centro de mesa tinham as características do vidro da garrafa. E vendo que ele tinha as características, eles conseguiriam imaginar com mais clareza qual que foi o processo por trás disso. Dessa forma, uma vez que, de novo, mudava a mentalidade de uma só pessoa que chegava lá, eles começavam também o efeito multiplicador da ideia com os amigos, com os familiares, os parentes, o gato, o cachorro, e aí mais pessoas queriam trazer a garrafa, o material vidro, não somente para ajudar, mas também porque eles queriam fazer parte da construção daquela ideia, daquele movimento que a gente criou, e também queriam conhecer qual que era o processo de transformação da garrafa. Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar para você, se você está chegando aqui de paraquedas, está ouvindo eu falar garrafa, uma coisa é eu falar para você, ó, eu pego a garrafa, desmonto ela, corto, pinto, queimo e sai uma peça. Se você não entende, se você não acompanha a gente aqui no canal, tende a ficar um pouco perdido ou começa a imaginar uma coisa um pouco diferente do que realmente é. Agora, e com essas pessoas não eram diferentes. Então, uma vez que era apresentado o trabalho, uma vez que era apresentado o processo, uma vez que eles entendiam, a gente explicava qual que era o objetivo principal do projeto, que não era somente a entrega do painel. Por mais que a gente esteja falando aqui painel, se você está acompanhando os vídeos dessa série, você sabe que não era somente a entrega desse painel. Tinha muitas outras coisas, inclusive, dentre elas, documentário, formação de capacitação de pessoas, workshops, palestras, passeios, várias outras coisinhas que estavam inseridas nesse projeto. Então, uma vez de novo que o pessoal entendia isso, ficava muito mais fácil e eles se sentiam meio que... Não é bem... A palavra não é obrigação. Se sentiam felizes em poder contribuir com alguma coisa. E a maioria deles contribuía com garrafa. Porque assim, esse projeto, né, todos os projetos que a gente escreveu até hoje, o objetivo dos projetos, que nem esse projeto, costumo falar que ele não foi um projeto socioambiental cultural, porque a gente envolveu coisas em todos esses aspectos, né? Então, o objetivo desse projeto é também educar, né, a população na conscientização de que a garrafa de vidro não é lixo. Então, com aquele material que muitas vezes pode ter causado meio que um malefício para a família, que a gente sabe algumas coisas que acontecem dentro desse contexto, pode trazer algo bom, né? Então, uma garrafa de vidro, a gente pode transformar ela em algo totalmente novo e, além disso, gerar renda para as famílias, né? Então, o objetivo também é conscientização, educação
né, das pessoas no sentido de, será que isso aqui que eu tô jogando fora, que eu tô descartando, realmente é lixo, né? Ou será que eu tô descartando no local certo, que é aqui mesmo que eu posso jogar, não vai acontecer nada no meio ambiente se eu jogar essa garrafa aqui no meio da rua? Então, o objetivo disso é causar uma rede multiplicadoras, né, de conscientização e de educação para mostrar para as pessoas e para a gente mesmo, né, para a gente, para as pessoas, para nós, né, também me incluo, que tipo, isso aqui não é um lixo, né, será que repensar, né, o que é realmente lixo? Então, todos esses projetos que a gente escreve também nesse sentido, além da capacitação, né, das pessoas que estão envolvidas ali dentro do projeto, dependendo, né, do contexto, né? Porque esse a gente focou mais nos jovens, mas a gente já fez para deficiente intelectual, para idoso, a gente já falou nos outros vídeos aqui. Então, só para vocês terem uma ideia mais abrangente do tamanho, da grandiosidade que um projeto como esse pode causar na vida, né, das famílias, das pessoas que participam. E não somente isso, a ideia também, como a gente vem explicando aqui desde o começo, o motivo pela qual a gente está repassando toda essa experiência para você é para que você também consiga replicar isso no seu bairro, pegando como base as informações que a gente está passando. Porque isso é fato. Se você começa um projeto desse tipo, não falo nem tanto, eu vou criar um painel gigantesco. Não, tô falando assim, um projeto que você vai arrecadar a garrafa, vai ensinar pessoas como transformar ela e possivelmente essas pessoas vão obter algum lucro ou não através da transformação dessa garrafa. Você vai estar ajudando, além das pessoas, além da comunidade, que você vai fazer o dinheiro girar ali, e isso é muito bom. Você vai estar recolhendo material vidro, lixo da rua. Você percebe a quantidade de transformação que você consegue causar com uma única ideia, um único propósito? E aí você vai fazendo a roda da vida girar, né? Porque às vezes a gente fica reclamando tanto do lugar que a gente mora, do bairro, da situação, mas a gente não faz nada para mudar. Ou quando a gente consegue fazer alguma coisa para mudar, a gente sai dali e deixa, né, a comunidade, deixa o lugar ali onde a gente viveu e não olha, o que eu posso fazer para ajudar? Eu consegui essa transformação, então o que eu posso fazer para contribuir para os jovens, para os moradores aqui também ter essa transformação na vida deles, né? Então, esses projetos são bem, bem legais e eu acredito que, né, é uma coisa que você pode fazer aí na sua cidade, no seu bairro. Não é difícil de fazer, quer dizer, não é fácil também, mas também não é difícil. A gente está tentando passar aqui todos os perrengues que a gente passou para chegar na finalização do projeto, para se você quiser multiplicar, fazer isso aí na sua cidade, você não tem que passar nem a metade da experiência negativa, entre aspas, que a gente teve, né? Então, por isso que a gente está fazendo essa série de vídeos para te mostrar, já te contar o lado bom, as coisas legais que a gente conseguiu fazer através desse painel, né, Ivana? E se você for procurar, pode procurar, gente, aí na internet, até em outros estados, que você não vai achar, outros países, né, um trabalho como esse. Então, como diz, né, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, esse trabalho com fusing em garrafa de vidro, da forma que a gente faz, nós somos pioneiros. E se você procurar, você não vai encontrar um painel feito com garrafa de vidro, eu tenho certeza disso. Pelo menos na data que a gente está fazendo esse vídeo, né, Evandro? Então, é uma ideia bem bacana que dá para você replicar aí na sua cidade. Isso. Pode continuar. Não, já terminei. Terminou? Não fala mais nada, não? Por enquanto, não. Quero falar também. que é o... Agora sim, nessa série eu tô com a minha colinha aqui, agora eu tô preparado. Já falamos dos alunos, aqui a gente colocou alguns tópicos, a gente falou já no vídeo passado sobre como que os alunos participaram de forma direta do recolhimento das garrafas, aqui a gente trouxe agora
como que os moradores contribuíram também, mas a gente tem que ver que boa parte do descarte vítreo boa parte do lixo vítreo que a gente encontra na rua, não a maioria, mas boa parte vem dos comerciantes. Por quê? Porque, como a gente falou no episódio passado, não são todas as garrafas, as embalagens que são retornáveis. Eu acho que deveria ser, mas não são todas. E o que fazer com esse material? Sendo que, tá certo que algumas empresas elas têm campanhas de coleta, têm campanha de reciclagem, ajudam grupos mais. Se você está andando na rua e encontra uma quantidade X de uma determinada garrafa, seja produzido por uma empresa ou embalado que tem um rótulo de outra empresa, você concorda que elas não estão fazendo o trabalho delas direito? Porque se tivesse, teoricamente, todo mundo naquele meio deveria saber que pelo menos existe um ponto de coleta da empresa tal, em tal lugar, onde as pessoas podem, ou elas mesmas podem levar o seu lixo vítreo lá e jogar na caçamba, no ponto de coleta, ou ter pelo menos algum meio algumas pessoas cuidando dessa parte de recolhimento para que a gente não encontre esse material com tanta facilidade assim na rua. Mas abrindo um parêntese, menos mal que pelo menos eu tenho matéria-prima. Uma coisa assim que veio na minha cabeça, não sei se tem muito a ver, mas é só um detalhe assim, que às vezes, né, eu observo que as pessoas olham assim para os catadores, né, o pessoal que recolhe os reciclados, com um olhar assim meio que de julgamento, né? Mas, na minha opinião, acho que a gente tem que transformar o olhar, não só o olhar que a gente olha para o material reciclado, para uma coisa que a gente joga no lixo, mas também o olhar que a gente olha para as pessoas. Porque se a gente for analisar assim, o que eles fazem é recolher o lixo que a gente gera, né? Então, ao invés de a gente ficar olhando para eles com um olhar de julgamento, a gente tem que olhar com um olhar de gratidão, porque eles estão fazendo com que gere menos lixo. Porque dá uma pesquisada aí para você ver o tanto de lixo que nós, seres humanos, a gente produz, né? E o que a gente faz? Depois que você abre um pacote de bolacha ou você toma uma água, a maioria das pessoas não pensa o que eu vou fazer com esse material. Simplesmente você faz o quê? Descarta, joga no lixo. E esse pessoal que trabalha com isso, a gente tem que olhar para eles não com descaso, mas com um olhar de agradecimento. Obrigada, porque ele está contribuindo com a gente, porque foi você que comprou, foi a gente que comprou aquele material que poderia estar sendo reciclado. Ou seja, quem tem que dar um jeito naquilo é você, é eu no caso, porque foi, como eu disse, foi você, sou eu, a gente que compra. Mas não, a gente joga no lixo e o que ele faz? Ele contribui com isso. Ele ganha dinheiro com isso? Ganha, mas é muito pouco, né? Se a gente for ver, é muito pouco. Então, assim, eu acho que é só uma luz aí. Vamos começar a tirar as lentes dos nossos olhos e olhar pelo menos com um espírito assim, de gratidão, né? Não olhar com um olhar de julgamento, porque talvez ele esteja sujo ali por conta do trabalho dele. E eu digo isso porque a gente às vezes acha que não existe, né? Mas existe. Até contei esses dias, não sei quem acompanha nosso Instagram sabe que a gente colocou o painel num campo de futebol. É campo de futebol que fala, né, lá? É um campo de futebol. E aí, o que você fez assim? O que existe? Que? Você falou, a gente sabe que existe, mas existe. Eu tô aqui tentando... Ou você vai chegar aqui ainda no existe? Vou falar agora. Tá. Tá vendo, gente, como é que é? Tô aqui filosofando e ele tá me tirando. Enfim, vamos lá. A gente sabe que existe ainda vários preconceitos. É claro que a gente não vamos entrar nesse... Tem coisas assim que eu acho que é exageradamente, mas tem coisas que a gente meio que julga. Então a gente vou contar essa história aqui só para vocês entenderem do que eu tô falando. A gente implantou o painel num campo de futebol. Só que nesse muro onde foi implantado o painel, ele tinha 7 logos de times.
da região que jogam ali no campo. E são times assim de muito tempo, né, que foi passados do vô, de pai para filho, enfim. Então a gente pensou, meio que uma falta de respeito a gente tirar o logo dos times aqui e não colocar em outro lugar de novo, né? Então depois que o painel foi implantado, eu e o Evandro, nós pintamos os 7 logos dos times em outra parte. 8. Em outra parte do campo de futebol. E assim, é um trabalho meio que foi o dia inteiro lá no solão bravo, quente, a gente fazendo, tipo assim, então a gente ia trabalhar meio que com roupa bem, meio assim, sabe? Espojada, digamos assim. E tipo, a gente saía de lá de tarde, a gente não tava cheirando cheiroso, a gente tava suado. É mentira dessa equação aí. Não, mas continua. Mas eu não tô nessa equação. Já é a segunda vez que você me interrompe, eu vou acabar meu raciocínio. Tá. E a gente tava com roupa de trabalho assim, né? Manchada de tinta e tal. E aí teve um dia que eu falei pro Evandro, vamos passar ali na padaria pra eu comprar um pão pra gente tomar café. E foi mais engraçado porque eu sempre vou nessa padaria. E tipo assim, o pessoal da padaria, porque eu tava meia mal arrumadinha e com a roupa tudo cheia de tinta, de boné e tal, as pessoas me atenderam mal, sabe? Não só a pessoa que tava o atendente do balcão, mas também as pessoas que estavam na fila da padaria. Então, às vezes a gente acha que não existe isso, mas existe. Se você não acredita no que eu tô falando e quer ter essa certeza, faz um teste para você ver. Então, vamos dar uma mudada nesse aspecto, nesse olhar, nessa forma que a gente olha para as pessoas e para os catadores. E uma coisa também que eu acho legal da gente falar aqui é que com toda essa ação que teve no sentido de de todo mundo tá querendo recolher garrafa e tudo mais, porque a gente fez no meio de uma comunidade aqui na Zona Leste. Então, o que aconteceu, gente? Todo mundo querendo garrafa, chegou uma hora que não tinha mais garrafa, né? No bairro, né? Que tipo assim, antes a gente andava, qualquer lugar que você olhava pra rua, pro chão, tinha uma garrafa. Você espirrava, derrubava uma garrafa. Só que chegou um momento que tava todo mundo recolhendo garrafa que não tinha mais. E aí a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Cadê as garrafas daqui? Né? Lembrando que assim, claro, se a gente fizesse um mutirão em outros bairros, tal, a gente ia conseguir, mas a gente não tinha mão para isso, a gente tinha que captar aqui do bairro, né? Aí a gente teve que fazer o quê, Vando? Fala aí. Comprar. Aí a gente teve que fazer uma parceria com os catadores e aí a gente combinou com eles, cada garrafa que vocês trouxerem, a gente vai pagar tanto. Então a gente começou a comprar as garrafas dos catadores, dos pessoal. Só te cortando, só que aí chegou uma hora também que nem eles estavam mais encontrando garrafa na rua. E assim, a gente começou a comprar por um valor baixo, razoavelmente baixo. E aí, à medida que as semanas foram passando, o preço foi subindo, até o ponto da gente ter que pagar, não sei se vem o caso falar aqui o valor. Acho que não. A gente pagar caro por uma única garrafa. E, assim, eu vejo como um efeito colateral positivo do projeto, porque à medida que um produto vai se tornando mais escasso ali no meio, e as pessoas, e está existindo uma demanda muito grande por aquele produto, ele tende a ser valorizado. E foi isso que aconteceu. Os catadores que antes não recolhiam esse material, porque, poxa, entre 4 centavos por 1 quilo de garrafa e eu não sei exatamente quanto que está o quilo do papelão, mas eu sei que é bem caro. É um precinho bom, aliás. Entre receber 4 centavos por 1 quilo de vidro e chutando aqui, vai R$20 pelo mesmo quilo de papelão, olha a diferença. E o papelão você consegue armazenar melhor e você consegue transportar mais
ocupando um espaço menor do que a garrafa. Ou seja, o lucro é maior. Não tem vantagem para o catador recolher a garrafa. Só que quando a garrafa chegou num determinado valor, ele chegava com, sei lá, 10, 15, 20 e já tinha um bom dinheiro. Isso, na minha opinião, é um efeito colateral muito positivo do projeto. Porque não afetou somente quem participou ali de forma direta. Afetou também os próprios catadores que receberam, enfim. A gente trouxe o valor de mercado, né? Porque, como vocês sabem, a garrafa não tem valor de mercado. É por isso que a gente encontra os montes jogados por aí. E com toda essa roda, né, girando do projeto, ela veio e trouxe valor de mercado e foi bem legal isso no projeto, né? Acho que isso é bem legal. Tinha gente até que quando via o quanto de garrafa que a gente tinha empilhado, comentava, não, vamos vender. Porque pela quantidade que a gente tinha e o preço que ela tinha no mercado, ela estava muito valorizada. E foi interessante essa parte aí. Ou seja, em resumo, à medida que a gente foi utilizando as garrafas do bairro, elas foram acabando, elas começaram a ganhar preço de mercado, a gente começou a oferecer mais para os catadores e não foi só a gente, quase que eu esqueci desse detalhe. Outras pessoas que também compram garrafa começaram a estocar garrafa porque viram que ela estava com preço muito bom de mercado e começaram a segurar ela para quando chegasse num determinado valor, um valor específico, eles poderem vender pra gente. Foi o caso lá do amigo enfim, que o cara que tinha armazenado lá no galpão dele, o mineiro. Vou falar mineiro porque não é o nome. O mineiro ia lá e aí ele falou, cara, por esse preço eu não vendo mais não. Ou seja, o que eu quero dizer é que outras pessoas vendo que a gente estava comprando garrafa e pagando bem, eles começaram a guardar para poder vender para a gente, porque sabia que com o tempo o valor ia aumentar mais, quase como se fosse bolsa de valores, ações. Isso é bem legal, gente. Mais alguma coisa para falar aí nesse contexto? Eu acho que tem mais alguém assim que participou de forma direta. Teve os familiares, que já foi citado. Os alunos, acho que é isso, comerciantes. Acho que é isso. Então, pessoal... Só para fechar aqui o dos comerciantes, uma coisa que eu acabei esquecendo, tinha alguns comerciantes que levavam uma quantidade X de garrafa pra gente e recebiam um brindezinho feito com a própria garrafa. Então, por exemplo, eles chegavam lá com 10 garrafas e saíam com um cinzeiro, uma petisqueira. Então a gente começou também a fazer essa troca, porque eles trazendo a matéria-prima e a gente trocando pelo produto final, eles também lá no espaço deles, seja o bar, a adega, outras pessoas vendo aquilo, eles conseguiam explicar com mais clareza, uma vez que eles visitaram o ateliê e viram como que é o processo, eles conseguiam explicar com mais clareza qual foi o processo de criação daquela peça que ele tinha. E outras pessoas ficavam curiosas e queriam ir lá também conhecer o projeto. Por consequência, levavam garrafas também. Então é isso aí, gente. Se você não viu os outros vídeos desse quadro aí do Fuzencast especial do painel sustentável, olha aí no nosso canal que eu acho que vale muito a pena você assistir. Quem sabe você não replica aí na sua cidade, no seu bairro, né? Esse trabalho de fusing em garrafa de vidro que, como eu disse, quem chega primeiro bebe água limpa e vai beber bastante água, né? A gente tá bebendo bem. Então é isso aí, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, se quiser deixar aqui nos comentários, a gente vai respondendo ou a gente pode até fazer um vídeo falando sobre o assunto, né, Evandro? Isso aí, gente. Grande beijo e até a próxima.